Certamente que o seu cálice transbordará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para que o seu, nosso cálice possa transbordar, nós precisamos tirarmos a tampa do vaso, para que ele possa receber um azeite novo. E não só receber do azeite novo, mas permanecer recebendo deste azeite, até que ele venha transbordar. E esse é o desejo do meu coração, para todos os que aqui estão, e aqueles que ainda hão de chegar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos vivendo este mês de novembro, o mês do cálice transbordante. E eu sei que ele transbordará em nome de Jesus de Nazaré. Esse mês de novembro eu tenho certeza que será aquele mês que vai ser o mês ímpar na minha, na sua, na nossa vida. Espero eu no Senhor que o meu amigo Espírito Santo possa me usar para a glória do seu nome santo e conseguir através da minha vida levar para você uma resposta de Deus. Resposta esta, irmão Jorge, que eu venho perseguindo desde 1997. Em 1997 eu levantei um questionamento, uma pergunta com Deus. Em 1997. Pois é, talvez você diga: nossa, mas Deus demorou muito em lhe responder. Não, pelo contrário. Que bom que aos olhos humanos, até mesmo nos meus olhos, parece que ele realmente demorou. Mas na verdade ele não demorou coisa alguma. Ele só estava esperando a hora, o momento certo para me responder. Porque é Deus que assim age. É Deus que assim sabe muito bem como fazer. Talvez você venha aí em conflitos, não sei, ou de repente você está com algumas perguntas, algumas interrogações. O bem da verdade é que o que o meu amigo Espírito Santo estará nos trazendo hoje aqui é uma resposta que eu venho buscando em Deus, mas buscando em Deus. Essas perguntas das quais eu fazia ao Senhor não eram em relação a questioná-lo, não era em questão de não acreditar, porque se fosse assim, nem no altar eu estaria por todo esse tempo. Pelo contrário, é para que eu tivesse a resposta de como poder ajudar outras pessoas. Sabe mais ou menos aquilo que você entende para você, mas você ainda não está preparado para responder? Não sei se você entende esse linguajar. Eu vou repetir. É impressionante que tem coisas que você sabe para você, mas às vezes você não sabe responder. Pois é, porque nem tudo, querendo eu ou você ou não, nem tudo nós sabemos. Mas louvado seja Deus, que por esses dias agora, o meu amigo Espírito Santo me trouxe esta resposta. E que em 1997, me expus diante de Deus. Não foi uma oração só, não. Não foi só uma oração, não. Na verdade, lhe digo de todo o meu coração, que era quase que impossível, nas minhas orações, em todas elas, de 1997 até essa recente agora, em que ele me deu a resposta, que eu não fosse até a Deus e lhe fizesse essas perguntas. Perguntas essas que, com todo respeito, talvez, espero eu no Senhor, também seja para você como uma resposta de Deus, como foi para mim uma resposta de Deus naquilo que Deus falou ao meu coração. Por isso que eu queria que você nesta noite se desarmasse. Eu queria que você nesta noite não só estivesse aqui de corpo presente. Eu queria que nesta noite você pudesse inclinar os seus ouvidos e abrir de verdade o seu coração para o que o meu amigo Espírito Santo tem a falar a mim, falar a você e falar a nós. Espero eu no Senhor que o meu amigo Espírito Santo, ele possa encontrar áreas da sua vida, isso mesmo, em nome de Jesus. Eu lhe digo de todo o coração, que a minha alegria, eu não tenho como escondê-la. Eu não tenho como esconder a minha alegria, a minha satisfação, de que o meu Deus me respondeu. Que o meu Deus me respondeu. De 1997, me respondeu agora essa semana. Isso para mim é maravilhoso, isso para mim é motivo de alegria, isso para mim é motivo de festa, isso para mim é motivo de dizer: nossa, uau, glória a Deus, louvado seja o nome dEle, exaltado seja o nome dEle. Talvez você está com menos tempo, talvez você
está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, a resposta que Ele me deu, eu tenho quase certeza que ao menos para um nesta noite também será a sua resposta. Isso eu tenho certeza, ao menos para um servirá este ensinamento que o meu amigo Espírito Santo pediu-me com que eu repassasse para vocês. Porque até então, lhe digo de coração, em que no momento em que ele me trouxe a resposta, eu fiquei meio que em dúvida. Mas espera ainda, será que esta resposta que ele está me dando, será que de repente, será que não poderia ajudar mais pessoas? Será que mais pessoas de repente podem precisar do que eu estava precisando ao longo de todos esses anos? Mesmo já tendo lido a Bíblia várias vezes, e vários livros, e já tendo tido várias experiências com Deus, será que de repente, e foi quando o meu amigo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, no meu coração disse: leve até as pessoas, leve, porque também servirá para muitos a resposta que eu lhe dei. Então eu queria que você, em nome de Jesus, se você tem um amigo, uma amiga que está aí do seu lado, segure na mão dele ou na mão dela, ou se você está só, coloca a mão no coração. Mas se tem alguém ao seu lado, pega na mão dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu estou pela fé pegando na sua mão aqui, nesta noite, em nome de Jesus. E eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos. Eu queria que você descansasse o seu coração. Eu queria que nesse momento você verdadeiramente se transportasse para dentro desta igreja. Que você saísse dos seus afazeres de amanhã. Deus não te trouxe aqui à toa. Não foi por conta da tua esposa ter te chamado, ou teu marido, ou que alguém te convidou para vir, ou por conta do hábito, do costume do qual você já tem de nos domingos estarem aqui. Mas porque o Senhor, tenho certeza que Ele preparou este culto, que nunca mais vai acontecer, para lhe trazer respostas, como respostas também para a sua glória Ele me trouxe. Por isso, segura a mão deste irmão, ou coloque a mão no seu coração, e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo, glorifica o teu nome, exalta o Senhor. Tu és um Deus único, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus poderoso. Além de Ti, outro não há, nunca houve e nunca haverá. Que nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha usar de uma forma poderosa ao seu servo. Fala comigo, Senhor, em áreas tão particular, em que só o Senhor conhece os meus temores, os meus receios, minhas inquietações, minhas preocupações. Usa-o no nome de Jesus. Em nome de Jesus, destrava-me, em nome de Jesus. Faz a tua oração então, Pai, que esta palavra vá e alcance em casa, no trabalho, na loja, onde quer que estas pessoas, meu Deus, se dispuserem um tempo para ouvir e assistir esta palavra, esta resposta que vem da boca do Senhor. E a todos os que aqui estão, ó Deus, manifesta do teu poder. Também eu sei que nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma entidade, nenhum encosto é louco o suficiente, ó Deus, de querer de alguma forma impedir, ó Deus, com que esta pessoa ouça a voz da tua palavra. Porque nenhum principado ou potestade é louco o suficiente para adentrar este recinto onde os teus anjos estão com as espadas desembainhadas na mão. Por isso, meu Deus, eu sei que neste altar está a tua presença, em meio ao teu povo, os teus anjos, e em nome de Jesus, ó Deus, os teus olhos voltados para todos os que aqui estão e aqueles que estão assistindo neste momento, aonde quer que estiverem. Por isso, meu Deus, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada.
desviada. Em nome de Jesus, eu ordeno aos anjos que varem, despedace grilhões e principados e potestades, que tire portas e ferrolhos e despedace todos os obstáculos, e que a tua palavra vá e encontre uma terra, Senhor, uma terra receptível da tua palavra, e que a semente seja lançada, não só lançada, mas plantada, e que ela germine, cresça e dê o seu fruto para a tua glória. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, ó Deus, usa-me, Senhor, eu te peço, em meio a tantas restrições que eu tenho, eu te peço, me usa, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, nós vamos começarmos este culto em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós vamos começarmos esta reunião recebendo da parte de Deus o que eu acredito que para mim foi algo espetacular. É uma série, eu não sou de assistir, muitos sabem, eu sou contra quem assiste, pelo contrário, é maravilhoso, é de Deus. É uma série, e nesse dia eu estava orando ao Senhor, aqui no meu lugar secreto, quando o meu amigo Espírito Santo pediu com que eu tenha terminado a oração, ele me disse no meu coração: eu vou lhe responder, vou lhe dar a sua resposta. Eu pus-me de pé, e quem sabe, quem já está há muito tempo como ovelha do meu pastoreado, sabe muito bem, que quando eu vou orar, eu coloco o meu celular no modo avião. Eu faço isso já por conta de eu não me deixar levar pelo WhatsApp que chega, ou pela ligação que possa ocorrer. Então, eu ponho o meu celular no modo avião, e ali então passo um bom tempo de oração. Isso eu já faço há muito tempo, não é de hoje, não é de ontem, nem de antes de ontem, há muitos anos, para a glória de Deus. Na verdade, desde o dia em que eu percebi que não existe vida espiritual sem uma vida de oração. Bem, tendo terminado esta oração, peguei o meu celular, que eu tinha deixado ele aqui sobre o altar, e fui para o escritório. E quando lá cheguei, o Espírito Santo moveu no meu coração, e ele pediu com que eu fosse até a página do YouTube. E eu meio que fui lá, porque Deus trabalha como Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. As respostas de Deus vêm quando Deus quer, e da maneira que Deus quer, exatamente como Deus quer. Então eu abri a página, fui lá para o YouTube, e de repente então o meu amigo Espírito Santo levou-me a uma parte de uma série cristã, e nesta parte não foi em 2 nem 3 que eu fiquei assistindo, não, na verdade só tinha esta, e ele pediu com que eu clicasse ali para me assistir. Então eu coloquei ali o celular no birô, sentei-me e fui assistir. Quando eu comecei a assistir, o meu amigo Espírito Santo começou a dizer no meu coração: está aí a resposta que você vem esperando desde 1997. E eu, claro, comecei a chorar. Talvez é porque eu estou ficando velho, irmão Jorge, ou talvez por conta de que, humanamente falando, o tempo que levou, eu comecei a chorar. Eu já assisti tantas vezes só esse pedaço, mas tantas inúmeras vezes que eu digo: muito obrigado, Senhor, muitíssimo obrigado. Nossa, então eu gostaria de que aqui louvar o nome do Senhor e magnificar, engrandecer aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor, poder e majestade. Eu gostaria que você pudesse prestar atenção ao que nós iremos passarmos aqui agora, porque talvez, com certeza, em nome de Jesus de Nazaré, já comece a ser também a resposta para alguns que estão aqui, ou para alguns que estarão ouvindo e assistindo em suas casas, em nome de Jesus. Então, que você nesta noite, em nome de Jesus, faça como os profetas, incline os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus vai falar contigo poderosamente, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então preste bem atenção o que o meu amigo vai falar com você.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mestre. Tiaguinho? Podemos conversar? É claro. Perdoe-me, nem sempre fico à vontade para falar. Você fala devagar. Essa é uma ótima qualidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Porque o que eu vou dizer vai definir toda a sua vida até este ponto. E o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar. Saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. A quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos isso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei. Fortes. Melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi. Que eu sou feito de modo especial e admirável. Mas isso não torna tudo muito mais fácil. E nesse grupo, isso não me faz sentir menos como um fardo. Um fardo? Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando
quando você deixar essa terra e encontrar o seu pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Então aguente um pouco mais. E quando você se vir encontrando a verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Obrigado, mestre. Um homem como você, curando os outros. Que visão. Não posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se, você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Shalom. Vamos aplaudir o nosso Deus. Feche os teus olhos e diga: Senhor, fala comigo agora, em nome de Jesus. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: porque vede, observai, atentai, porque vede, irmãos. Então é para crentes que ele está pregando. Ele não está tentando convencer os que lá fora estão. Ele está tentando convencer os que são seus, os que o servem. Ele está tentando convencer a mim que sou crente, a você que é crente, a nós que o servimos. Então ele diz: porque vede, observai, atentai, irmãos, a vossa vocação. E tem traduções que diz a vossa eleição, porque aqueles que são eleitos também são vocacionados. E a Bíblia Sagrada diz que todos nós somos eleitos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque não foi ninguém que te elegeu, não foi ninguém que me elegeu, foi o próprio Deus que elegeu a mim e elegeu a você. Dá para você parar para imaginar? Para um pouco para pensar. Olha a grandiosidade da coisa, olha o tamanho da coisa. Eu queria que você saísse um pouquinho da caixa. Eu queria que você saísse um pouquinho de dentro daquela caixa minúscula, pequena, que conseguiram colocar a mim e conseguiram colocar você. Eu queria que você saísse de dentro dela, de verdade. Sim, de verdade. E eu gostaria que em nome do Senhor Jesus, você pudesse se proporcionar a si mesmo uma libertação da sua mente. Sair verdadeiramente em deixar de ser escravo de si mesmo. E quando eu digo isto, porque pare para imaginar, aqueles que são eleitos são vocacionados, e a Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus. Meu Deus, não foi o homem, não foi ninguém, absolutamente ninguém que me elegeu, que te elegeu, que nos elegeu. Não, pelo contrário, foi um Deus perfeito. Todos nós vamos em tempos de eleições à urna e elegemos pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas elegendo pessoas imperfeitas. Mas só que o nosso Deus é perfeito. E é um Deus perfeito elegendo pessoas imperfeitas. Isso foge da razão humana. Isso é meio que você ficar meio que em paranoia, pensando como pode.
Ele que é perfeito deveria eleger alguém perfeito, mas Ele vem eleger a mim, e não só me eleger, mas me vocacionar. E todo aquele que é eleito de Deus também é vocacionado por Deus. Isso é uma grande verdade. Por isso que ele está dizendo: porque vede, observar, irmãos, a vossa vocação ou vossa eleição, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Isso é extraordinário. Esse versículo você já deve ter o ouvido de cor e decorado várias e inúmeras vezes. Mas talvez ele não te cause mais o impacto como era para causar. É como se você simplesmente o ouvisse, mas ele não se move mais dentro de você. Porém, eu quero que nesta noite o meu amigo Espírito Santo possa te levar a um profundo entendimento do que Paulo está dizendo a mim, a você, a nós crentes, servos do Senhor. Porque ele diz aqui: porque vede, observar, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Não são muitos os sábios, porque ele vai dizer: olha, não são os sábios, os entendidos, os experts, podemos dizer assim. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, os fortes, aqueles que nós ficamos admirados em relação a eles. Aqueles que nós dizemos assim: nossa, o cara é o cara, nossa, como eu gostaria de ser como ele, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Pessoas que nos levantam tamanha admiração, que nós ficamos de boca aberta, ficamos admirados, ficamos como que se aquela pessoa não fosse desse mundo em que nós vivemos. Pessoas que parecem que nasceram de forma diferente de mim e diferente de você. Pessoas que tudo que faz parece que é mais fácil. Pessoas que tudo que impõe a mão é como se tivesse o toque de Midas, a coisa prospera, como no estralar de dedo acontece, funciona, sabe como é que é? E tudo isso nós ficamos assistindo como que de boca aberta e admirados. Como pode? Como pode? E aí ficamos cheios de questionamentos. Começamos a levantarmos interrogações dentro de nós, mas não queremos tocarmos neste assunto, porque tememos estarmos pecando contra o Senhor. Então o que é que nós fazemos? Nós meio que abrimos a caixa e colocamos tudo lá dentro, e deixamos lá. Mas o problema é que se nós continuarmos fazendo isto, nós estaremos matando a nós mesmos, e principalmente a capacidade de Deus operar através de nós. Sim, eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo de Deus. Porque enquanto esse meio termo, a minha, a tua, nossa carne luta e reluta, mas luta e reluta, e não quer de hipótese, circunstância alguma, perder essa batalha. Por isso que a Bíblia diz: os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por que não os nobres? Por que não esses de status e posição? Porque logo eu, meu Deus do céu, em que não tenho sequer um transporte para ir para a casa de Deus, ou condição financeira para sequer me transportar para a casa do Senhor, ou quem sabe de repente quem sou eu, meu Deus? Quando na verdade muitos os nobres, que nós humanamente falando poderíamos imaginarmos que seria o óbvio Deus chamar, o óbvio Deus bater a sua porta e dizer: oi, tudo bem, como é que vocês estão? Eu vim chamar vocês para que vocês possam me servir. Mas é impressionante, porque ele está dizendo aqui, eu repito: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas insensatas, impensáveis, pessoas que humanamente falando, você olhando para eles, você meio que coça a sua cabeça e diz: daí não pode vir nada que preste, daí não pode vir nada que sirva. E de repente você olha para aquela pessoa, e essa pessoa faz coisas extraordinárias, que você fica de boca aberta, você fica: uau, como pode tudo isso? E aí de repente a Bíblia Sagrada diz aqui: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Veja que Deus chama aqueles que parece que
trazem aquele tipo, de pensamento de que não se tem como se esperar alguma coisa que preste dali, e de repente os sábios ficam meio que perdidos no tempo, porque eles não entendem, eles não compreendem. E aí ele continua dizendo: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E aí nós entramos naquele pensamento: Senhor, porque o Senhor não chamou outros da minha casa primeiro? Porque logo a mim? Eu que antes vivia dentro de um quarto cheio de depressão, eu que vivia sentado numa mesa de baralho, numa mesa de sinuca, eu que gastava dinheiros e dinheiros, eu que infelizmente vivia de bar em bar, eu que vivia numa vida totalmente promíscua, e de repente o Senhor poderia ter chamado a outros, mas me chamou. E nós começamos a lutarmos com isso, porque não entendemos. Na nossa mente, é como se nós disséssemos para nós mesmos: eu não mereço ter sido chamado por ti. Não, o Senhor errou quando o Senhor me chamou. O Senhor não chamou a pessoa certa, o Senhor chamou a pessoa errada. O Senhor poderia ter chamado o meu irmão, sim, o meu irmão sim, a minha irmã sim, mas logo eu, Senhor. É interessante, porque a Bíblia Sagrada está dizendo aqui: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo. A palavra vis quer dizer desprezível. Pessoas que foram rejeitadas, pessoas que ninguém dava nada por nada, pessoas desacreditadas, pessoas essas que talvez como você ou como eu também, em que jamais se imaginava com o microfone na mão pregando, ou de repente você aí assistindo esta mensagem, e você aqui sentado nos bancos da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Pessoas que até hoje ficam meio que com o queixo na mão: como pode fulano de tal, Beltrano dos Anzóis Pereira? Não é possível uma coisa dessa. Onde é que ele está? Eu nunca mais o vi aqui na mesa de baralho. Onde é que ele está? Nunca mais eu o vi aqui dentro de um botequim, num bar. Onde é que ele está? Onde é que ela está? E de repente pessoas vão olhar e dizer assim: bem, se você não sabe, estão na casa de Deus, estão servindo a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. E as desprezíveis, dá para você encarar isso? Dá para você entender isso? Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero que esta noite seja uma resposta de Deus para você de verdade. Como eu falei, passamos aqui o vídeo no início, para você entender de todo o seu coração que verdadeiramente Deus não errou quando a você chamou, Deus não errou quando a você escolheu. Eu faço uma pergunta: Deus erra? Deus erra? Sim, todos nós apontuamos dizendo que Deus não erra, mas às vezes falamos de boca, não de coração, porque lá no coração mesmo, Deus que conhece as profundezas do meu, do teu, do nosso coração, fica aquela interrogação: mas como pode? Deus não erra. Nós falamos isso, irmã Cida. Não, Deus não erra. Então, se Deus não erra, então por que Ele permitiu que eu nascesse com 75% a 80% de incapacidade de aprendizado? Entendeu, irmão Jorge? Entendeu, irmã Esmeralda? Se Deus não erra, então por que Ele permitiu isso, doutor Rafael? Se Deus não erra, por que eu nasci perfeito e por conta de um acidente eu simplesmente fiquei com um problema físico? Se Deus não erra, por que Ele não facilitou a minha vida, mas permitiu com que ela se tornasse difícil? Se Deus não erra, por que Deus não me fez sábio como alguns sábios que eu conheço na faculdade? Por que para uns aprender é mais fácil e para mim é mais difícil? Por que pelo amor de Deus eu vejo pessoas no mundo
em que olhando para essas pessoas, elas não têm tristeza, não têm angústias, não têm medo e nem têm depressão, enquanto que olhando para mim eu tenho tudo isso. Se Deus não erra, então por que isso? Por que eu tive que me tornar um alcoólatra e só depois então me encontrar com Deus? Será que Deus não poderia ter evitado essa fase na minha vida? Por que pelo amor de Deus, Deus não fez de tudo para que eu evitasse ficar aquela pessoa em que me envolvi com drogas? Será que Deus não podia ter feito alguma coisa para que eu evitasse aquilo, já que Ele me queria servindo? Se Deus não erra, por que pelo amor de Deus, Deus levou meu irmão? Era uma pessoa boa, era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, e ainda o levou de forma traiçoeira, permitiu que o levasse de forma traiçoeira. E levantamos questionamentos: será que foi salvo? Será que não? Sim, eu estou lhe dizendo isto porque, me perdoe, mas muitas vezes talvez você ande meio que sabe que há tempos com esses questionamentos. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. As que não são nada, justamente aquelas em que ninguém nunca sequer pôs qualquer tipo de credibilidade, de confiança. Você, duvido. Eu duvido, é fogo de palha. Sim, eu vivi esse conflito. Eu vivi o conflito daqueles que eram, e quando eu comecei a ir para a igreja, ninguém acreditou. Riam de mim, zombavam de mim. Eu nunca esqueço de um dia em que pegaram a Bíblia numa parada de ônibus, o Evaldo, e tinha parado, eu me lembro como se fosse hoje, parou o ônibus, e não era o ônibus que eu iria pegar para ir para o centro, e eu estava sentado esperando o ônibus, e ele estava do meu lado. Nós saíamos 5:30 da tarde do trabalho, e ele pegou a minha Bíblia, e ele então levantou a Bíblia e começou a dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E eu me levantei e disse: ei, rapaz, me dá minha Bíblia aqui, rapaz. Deixa de brincadeira. Ah, é verdade, o crente é tu. Crente faz junto. É impressionante porque a Bíblia Sagrada diz aqui: para confundir as que são. Para confundir as que são. Pessoas em que outrora, em hipótese circunstância alguma, ganhava qualquer tipo de credibilidade dos da própria casa, que poderia parar de fumar. Não, você nunca vai parar de fumar. Não, você nunca vai parar de beber. E de repente você então toma uma decisão e você se pergunta: Senhor, não teria sido mais fácil eu ter me encontrado contigo sem nunca ter passado pelo que eu já passei nessa vida? E ele continua dizendo: para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se bajule. Você está me entendendo? Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes, as vis e desprezíveis para confundir as que são. Tudo isso ele diz para que a própria carne não se vanglorie em si mesmo, não se bajule, sabe, não fique de se massagear assim: eu sou o cara, não, eu sou o cara, não, eu sou a cara. Ele diz na sua palavra para que ninguém se glorie perante ele, se vanglorie, se adore, se celebre, porque os tais que coisas fazem, infelizmente não o servem, porque se acham autossuficiente.
já são ricos o suficiente e acham que não precisam de Deus, ou são muito inteligentes e não têm nada, mas são tão espertos que também acham que não precisam de Deus. E ele está dizendo para que não se vanglorie em si mesmo, mas vós sois dele. Mas vós sois dele. Glória a Deus por isso, que ele está dizendo que nós somos propriedade de Deus. Sim, você não está entendendo. Nós somos propriedade de Deus. Sim, e só em saber disso para mim é o suficiente. Eu sou templo de Deus, sou morada de Deus, sou santuário de Deus, sou tabernáculo de Deus. Mas aí eu volto à mesma pergunta. Sim, eu sou tudo isso, mas por que o Senhor não me deu uma mente como todos têm? Tem pessoas que elas pegam um livro e lerem e logo aprendem. Tem outras que ouvem um louvor uma vez e logo cantam. Eu estou há 26, 27 anos servindo a Deus, e quando não, muitas vezes a irmã está cantando aqui, a outra está tocando, e quando eu entro, eu já entro errando a música. Como pode? Escuto um louvor para muitas vezes, é verdade. Eu me esforço, irmão George. Eu fico ouvindo, e com poucos minutos, eu já não sei mais o que dizer. Eu não sei. Como pode uma coisa dessa? Sim, eu quero que você adentre dentro deste ensinamento. Porque se você não sabe, preste bem atenção. Um dos piores mártires da vida de um ser humano para si mesmo é não saber lidar com as suas próprias restrições. Será que se eu não fosse mais alto não era melhor? Será que se eu fosse mais franzino não era melhor? Não, espera ainda. Será que se eu não tivesse um quadril mais fino, será que eu não seria mais bonita? E nós começamos então, sem nós mesmos percebermos, a nos martirizarmos. Nos tornamos mártires de nós mesmos. Enquanto isso, infelizmente, o diabo vai pintando e bordando e fazendo da minha, da sua, da nossa mente uma palhoça. E se não tivermos um cuidado, acabamos deixando a casa de Deus e as cadeiras da casa de Deus vazias, e voltamos para o mundo em qual vivíamos, porque começamos a desacreditar que Deus realmente tenha nos chamado, e começamos a sermos levados a acreditar que Deus errou na chamada. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, o qual fomos feitos para Deus sabedoria. Sim, isso é maravilhoso, porque o que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero que vocês entendam que vocês não foram feitos para agradar absolutamente a ninguém, vocês foram feitos para agradar a mim. Foi a mim que vocês foram feitos para agradar. Eu os fiz para mim, eu não os fiz para ninguém. É tanto que por mais que dentro de um carro 5 ou 6 ou 7 ou 8 tenha a padecer e falecer, é impressionante que não tem como enterrá-los todos dentro de um mesmo corpo, vai ter que ser separado. Porque Deus fez-nos uno, e como uno Deus fez a cada um de nós para Ele, e nos fez sabedoria para Ele. Sim, sabedoria esta, da qual você olha para aquela pessoa, ou aquela pessoa olha para você, coça a cabeça e diz: não, isso só pode vir de Deus. Não é possível uma coisa dessa. Como pode? Eu sei que este fulano, este beltrano, este cicrano não tinha a mínima capacidade de se formar e se formou. Eu conheço o passo a passo dessa pessoa. Veio de uma família humilde, veio do tempo do pote, tibungo, e conseguiu se tornar-se um médico, um nutricionista, conseguiu tornar-se um advogado. Isso é impressionante. Mas não pode uma coisa desta. Pois é, por isso que eu quero que você abra o seu coração. Porque aí ele diz aqui na sua palavra: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça.
Justiça por conta de que o próprio Deus, e tudo é permissão de Deus, por ter permitido com que de repente em alguma área da sua vida você tivesse vindo à vida e de repente você diz: nossa, olha, era para mim Deus ter colocado isso na minha vida e não colocou. Então Deus vai lá e faz justiça. E a justiça que Deus faz é justamente, uma vez lhe tendo lhe chamado e você o tendo aceito, Ele usa essas restrições da tua própria vida para que as pessoas fiquem te assistindo e te observando e dizendo: nossa, verdadeiramente há um Deus vivo na vida dessa pessoa. Há um Deus vivo na vida dessa pessoa, porque é impossível. E essa é a justiça que vem de Jesus Cristo. E santificação. Sim, santificação, porque quem olhava para quem era e para quem é hoje, o que fazia e deixou de fazer para quem se tornou. Então de repente pessoas hoje olham para você e ficam coçando a cabeça: como pode? Você que andava nas noitadas e não perdia uma, você que, com todo respeito, não tinha nem um simples, vamos dizer assim, você que não tinha um pingo de pena, você quando saía para se banquetear, você não queria saber quanto você iria deixar ali, você não queria saber se você iria deixar dinheiros e mais dinheiros naquela mesa, você simplesmente saía para se divertir, e de repente você deixou tudo isso, abandonou tudo isso, e de repente agora você começa a viver uma vida de santificação. Você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, você serve a Deus, amém? E de repente pessoas olham para você e dizem: não pode, era uma pessoa vil, era uma pessoa, olha, não tem condição, não tem a mínima possibilidade. E aí ele continua dizendo de forma bastante clara: e redenção, que quer dizer de redimir, restaurar, recuperar. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 31, por gentileza. 1, 2, 3 e já. Para que, como está escrito, lê o restante. 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Dá para ser melhor. Eu vou ler e vocês repetem, amém? Aquele, seja lá quem for a pessoa, põe o teu nome. Aquele, seja lá quem seja a pessoa, quem for. 1, 2, 3 e já. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Diga: festeje no Senhor. Sim, olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Preste bem atenção. Essa foi a grande resposta que eu persegui durante tantos anos. Nunca falei com ninguém, nem para ninguém, mas também não fiz disso uma fraqueza. Eu não usei isso como se fosse uma bomba para poder explodir dentro de mim. Não utilizei isso como uma forma de desculpa, em que eu pudesse dizer que por conta disso eu estava com muita raiva de Deus e não ia mais servir ao Senhor. Ou que de repente eu poderia muito bem estar com esse tempo todo servindo a Deus e não ter sequer me esforçado para aprender coisa alguma, porque até então como eu vou aprender? Se eu não sei decorar nenhuma música, como eu vou conseguir aprender? Meu Deus, até nome de pessoas vocês sabem que é difícil para mim, ou estou mentindo? Não. Uma certa vez eu fui fazer uma visita à mãe do Caio, mas eu não fui fazer uma visita à mãe dele, eu fui fazer uma visita a um sobrinho dela, isso há muito tempo, já tínhamos a celebrar, talvez uns 4 anos e meio atrás, e quando lá eu cheguei, ela estava ajeitando os sutiãs, porque ela trabalha com isso, né, vendendo, e aí então eu cheguei, ela estava ajeitando, e eu peguei o WhatsApp dela, eu disse: olha irmã, você pode me passar o seu WhatsApp?
Eu vou mandar uma mensagem para a irmã, e sempre que a irmã precisar pode entrar em contato comigo. Eu gosto de acompanhar minhas ovelhas de perto. Mas eu fiquei com vergonha de perguntar o nome dela de novo, porque eu já tinha perguntado 3 vezes. Então eu saí dali e cocei a cabeça e disse: meu Deus, como é que eu vou agora fazer? Ah, já sei. Eu vou colocar a irmã do sutiã Rósio. Escrevi a irmã do sutiã Rósio. Está aqui no meu celular. Um certo dia eu estava próximo de uma pessoa e o celular tocou e era ela. Ele deu uma olhadinha e estava lá: irmã do sutiã Rósio. Sim, é mais fácil eu chamar de obreiro carpinteiro. Mas o senhor me conhece há tantos anos. O senhor me conhece há tanto tempo. Por isso que às vezes eu batizo pessoas com nomes, porque é uma forma que eu tenho de identificá-la. Não é por maldade, irmão George. Sim, eu estou lhe falando de todo o meu coração. Sim, tudo bem, então vamos lá. Então eu pego e agora coloco um louvor e escuto aquele louvor e várias vezes. E quando termina, com menos de 1 minuto, eu não sei nada. Nada. Não sei nada. E se alguém me disser: pastor, canta um trecho, eu digo: eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, mas vai ser burro assim no inferno, pastor? Não. Não. O bem da verdade é que você tem que entender que Deus chamou as coisas vis deste mundo para confundir as que são. Deus chamou as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Todos nós que servimos a Deus de uma forma ou de outra, trazemos em nós restrições. Difícil é sabermos lidarmos com ela, ou de repente aceitá-las e trabalhar em cima delas. E quando o meu amigo Espírito Santo me pôs-me diante do que nós assistimos no início da pregação, entenderam agora? Você tem Tiago, e Tiago chega para um homem que ali é representado a pessoa do Senhor Jesus, e ele diz: ei, o Senhor nos deu poder e nós vamos sair por aí curando os enfermos, expulsando os demônios, não é verdade? Ele diz: sim, é verdade. Mas eu não entendo como pode ser isso, porque ele ali é um personagem doente. Ele puxa da perna e anda com dificuldade, anda com cajado, e de repente agora ele vai ter pessoas que estarão mais doentes do que ele, e ele imporá as mãos sobre essas pessoas e ficarão curadas. Sabe o que é você sair dali naquele pensamento? Como pode? Como pode uma coisa dessa? Então ele está com essa interrogação: Senhor, e de repente ele pergunta: ei, como eu posso fazer isso se o Senhor não me cura? E Jesus ali olha para ele e diz de forma bastante clara: Tiaguinho, você sabe que eu poderia muito bem lhe curar conforme a vontade de Deus. Mas Deus é muito sábio, Tiago. Deus é tão sábio de um jeito, Tiago, que são poucas as pessoas que Deus tende a confiar nelas, ao ponto de permitir com que essas pessoas fiquem nessa situação, e ainda assim haja com confiança nele, porque não precisam ver em si um milagre para acreditar nele, quando alguns parecem que só querem acreditar se verem um milagre. E aí muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado, meus amados irmãos, o diabo vai trabalhando, você está me entendendo? A pior aceitação, escute, a pior de todas, não é pessoas te aceitarem, é você não se aceitar. A pior de todas não é pessoas olharem para você do fio do cabelo à unha do pé e ficar com a cara meio torcida para você. É você não se aceitar, é você não se celebrar, é você não se comemorar a si mesmo. Você está me entendendo? Por conta de que você olha para você e diz: não, eu estaria mais feliz se eu fosse parecido com fulana, eu me sentiria mais feliz se o meu cabelo fosse igual a da Beltrana, eu me sentiria feliz se o meu corpo fosse, olha. E aí você começa a pensar: por que Deus permitiu isso?
Por que Deus permitiu isso? Algumas perguntas nós temos muitas vezes a fazer a nós mesmos. Por exemplo, primeiro, a Bíblia diz que todos trazem uma só pergunta: por que logo eu, Senhor? Por que não outra pessoa? Por que logo eu, Senhor? Por que não outra pessoa? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse exatamente dentro da minha casa? Por que o Senhor permitiu com que isso acontecesse exatamente no meu relacionamento? Por que logo eu, Senhor? O Senhor não poderia ter permitido que acontecesse com outros? É como se de repente o jardim do vizinho fosse mais verde do que o seu. É como se Deus não se importasse contigo. É como se Deus não ouvisse as tuas orações. É como se Deus estivesse, e não quisesse olhar para você. A segunda pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos é: por que não acontece comigo o que acontece com outras pessoas? Por que os milagres que Deus manifesta através da minha vida não acontecem também na minha vida, acontece com os outros? Por que a palavra que eu dou para quem está caído, que se levanta, não funciona para mim? Por que de repente agora, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu estou em pecado, eu estou fazendo algo que não te agrada. Só pode ter alguma coisa de muito errado, Senhor. Porque Ele está dizendo: Senhor, eu não entendo. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. E ele, a pessoa de Jesus, o personagem, olha para ele e diz: Tiaguinho, você sabe quantas pessoas que Deus confia? Não são muitas, Tiago. São pouquíssimas. Bem pouquinha. Porque não acontece comigo o que acontece com outras pessoas? Por que eu não posso ser feliz como eu vejo outras pessoas sendo felizes? Por que pelo amor de Deus eu não posso ser tão mais bem tratada pelo meu marido, ou mais bem tratada pela minha esposa? Por que pelo amor de Deus os filhos do fulano, os filhos do Beltrano, os pais não estão nem aí, não se importam, não ligam? Enquanto que os filhos os obedecem, e eu que dou o sangue pelos meus filhos, dou a minha vida pelos meus filhos, eles me respondem na lata. Por que, Senhor? Por que acontece com outras pessoas e não acontece comigo? Por que tem pessoas que aonde coloca as mãos é toque de mida, a coisa vira, a coisa funciona? Meu Deus, eu trabalho de madrugada, trabalho de dia, trabalho de tarde, trabalho o dia todo, fico de um sol a sol, corre para cá, corre para lá, estou tentando ver se consigo comprar um velocípede, e quando termino de juntar o dinheiro, vem um vendaval e leva tudo. E eu fico aqui olhando para as pessoas em que vivem de bar em bar, de festa em festa, e cada vez mais enriquece, cada vez mais prospera. Por que acontece com outros e não acontece comigo, Senhor? Terceira pergunta: muitos têm a se questionar, porque Deus me usa para muitos e não me usa para mim mesmo? Por que Deus me usa para muitos e não me usa para mim mesmo? Por que Deus me usa para muitos e não me usa para mim mesmo? Será que eu estou com defeito de fabricação? Será que Deus não me ama? Será que Deus realmente ele não gosta de mim? Será que Deus não vai com a minha cara? Será que é porque Deus não se importa comigo? Será que é porque Deus virou as costas para mim? Por que Deus me usa para abençoar pessoas e não usa-me a mim mesmo para me abençoar? Talvez você lembre de uma parte de Jó, porque é bíblico. A Bíblia diz que chegaram os muito amigos de Jó e disseram: Jó, tu fortalecestes o fraco e fortalecestes os joelhos já desfalecidos. Tu colocaste de pé os que estavam desvarridos e caídos. E por enquanto que em relação a ti, não confia-te em ti mesmo. E onde está a tua confiança no Senhor? Talvez você faça essa pergunta, ou se questione: por que Deus me usa para muitos e não me usa para mim mesmo? Meu Deus, quantas vezes pessoas não chegaram para mim
e disseram: pastor, eu quero que o senhor vá na minha casa nova, eu quero que o senhor unja a minha casa nova. E eu dizendo: Senhor, eu não tenho uma casa ainda, não ando em deleites, em festas, a minha vida é da igreja para casa, de casa para o monte, do monte para a igreja. Procurei sempre viver uma vida honesta, principalmente quando discerne aquilo que é teu, eu não pego, eu não toco, eu não trisco. E de repente a pessoa chega, e eu estou como no livro de Salmos, capítulo 82, quando a Bíblia diz que o salmista Davi dizia: Senhor, os pardais têm casa para si e para os seus filhos, e até as andorinhas encontram lugar no teu altar, Senhor. E de repente você diga a mesma coisa. Ou quando, quem sabe, de repente você aponta a seguinte questão: eu não entendo por que fulano é promovido, eu que estou há mais tempo no trabalho e não sou. Não, Deus só pode não gostar de mim. Deus só não pode me amar, é isso mesmo. Ah, para que eu vou servir esse Deus? Então eu não vou mais servi-lo. Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, que é meu a tudo isso, que eu creio que talvez esteja servindo para alguém nesta noite. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: ô irmão ou irmã, né, no caso. Diga: ô irmão ou irmã. Amém? Se for irmã, é irmã. Se for irmão, é irmão. Diga: irmão. Está fraco, irmão. Nunca devemos julgar o livro pela capa. Glória a Deus. Nunca se deve julgar o livro pela capa. Nunca se deve julgar o livro pela capa. Sim, o que Deus está querendo falar para você nesta noite é que talvez pessoas estão te julgando, pessoas estão te metralhando, pessoas estão te condenando, pessoas estão te sentenciando, pessoas estão querendo te matar. O que eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus é que não se pode jamais se julgar o livro pela capa, porque não é a capa que irá fazer diferença, mas o que está dentro do livro que fará toda a diferença. Não é o que está de forma externa, é o que está de forma interna. E alguma coisa dentro de você, ainda que você tenha suas restrições, Deus vai transformar em milagre na tua vida. Você não está entendendo. Então, quantos sábios não tem aqui? Sim, eu estou usando as minhas restrições para ver se eu consigo ensinar alguém. Sim, a minha professora Cida: ô professora, eu estou mentindo, eu mando para a senhora os slides, não mando? Sim. E quando eu mando, eu sou um pastor, 26 anos, sou um líder pela misericórdia de Deus, já li a Bíblia até de cabeça para baixo. Talvez eu já, com todo respeito, talvez eu já li livros mais do que a senhora já tenha lido. Mas quando eu mando os meus slides, eles vão perfeitos? Não. Vão com muitos erros. Sim. E quantas vezes vocês aqui, talvez, às vezes eu não consegui mandar para ela, e diz: eu tenho que fazer. E muitas vezes falta um S, falta, e você diz: meu Deus, o que é isso? Eu não estou mentindo. Quantas vezes você não já viu slides meus aqui errados? Meu Deus, eu tenho pessoas aqui que são formadas, eu tenho pessoas aqui para a glória de Deus, eu tenho professores nessa igreja, tenho médicos nesta igreja, louvado seja o nome do Senhor por isso, pessoas simples, pessoas doutoradas, pessoas que, se humanamente falando pudesse se dizer, jamais iriam ouvir uma pessoa que não consegue decorar o nome de uma pessoa. Mas de repente, para a glória de Deus, você vai ver que tem pessoas não só aqui, mas em Fortaleza, em São Paulo, Rio Grande do Sul e tantas outras regiões, em que essas pessoas da mesma forma param para ouvir, que buscam o conselho, que buscam a sabedoria. Eu não estou aqui não, pelo contrário, o que eu estou querendo que você entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré: não use essas suas restrições como desculpa. Se
liberte. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se liberte. Se liberte. Não use essas suas restrições. Não as use. Não as utilize. Não as use como se você estivesse preso. De repente, quem sabe até mesmo a uma âncora. Tire essa âncora. Arranque-a. Quebre-a. Despedace-a. Jogue fora. Sim. Porque não se pode julgar o livro pela capa. A verdadeira essência de Deus está dentro de você. A verdadeira essência está dentro de você. E talvez você nasceu, sabe, com um problema nos pés, e você tem vergonha que as pessoas ficam olhando para você. Sim, pastor, eu fico me escondendo, sabe, das pessoas. Talvez você tenha as pernas finas, canela fina, coxa fina, tudo fino. E você tem maior vergonha disso. Você não consegue se aceitar. Talvez você diz: pastor, eu como e não engordo uma grama. Enquanto que tem uns aqui que, pastor, não precisa nem comer, só em olhar já estou engordando. Ah, isso me dá uma raiva tão grande, pastor, porque lá se vai eu ter que voltar a fazer regime de novo, e lá se vai eu ter que me forçar a comer de novo. Talvez você tenha uma restrição em alguma área da sua vida, talvez uma fraqueza. A Bíblia nos mostra que sabemos que é possível sermos curados, prósperos, principalmente quando já fomos usados por Deus para outras pessoas. Quantos aqui já foram usados por Deus para abençoar alguém, por meio de uma oração ou de uma palavra, seja como for? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Então por que Deus não usou você para você mesmo? Por que Deus não usou você para você mesmo? Será que é porque Deus não se importa com você? Será que é porque Deus não liga para você? Será que é porque Deus ele olhou para você e disse: não vou com a sua cara? É interessante que a Bíblia diz acerca de um paralítico, em que os apóstolos chegam para Jesus e diz: mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? Seus pais ou ele que pecou? E Jesus disse: nem os pais deles pecaram e nem ele pecou, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Então de repente você tem já lá o defeito que tiver, ou que seja o problema que você tiver com você mesmo, porque a partir de hoje isso vai acabar na tua vida. E você vai começar a dizer: nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque mesmo sabendo das minhas restrições, Deus me usa poderosamente. Sim, e nós não iremos vivermos o resto da nossa vida assim, porque lá em cima, para a glória de Deus, pode ter certeza, em que com certeza nós viveremos excelentemente perfeitos. Então de repente, quando chegar lá em cima, o meu Deus vai olhar para mim, e Jesus vai olhar para mim e vai dizer: nossa, as tuas histórias foram bonitas lá embaixo. Cara, mas tu, olha, gostei do que tu fez. Rapaz, mesmo tu sabendo que tinha toda essa incapacidade, toda essa restrição de aprendizado, mesmo tu sabendo disso, tu não usou isso, rapaz, para me abandonar, rapaz. Tu não usou isso para virar as costas para mim. Caramba, rapaz, eu ficava te vendo, tu se levantando de madrugada e dizendo para ti mesmo: eu tenho que ler, eu não posso dormir. Quantas vezes eu vi tu mirando a parede e correndo, pá! E agora está com dor de cabeça, então eu vou ler, e com muita dor de cabeça. Rapaz, cara, olha, eu ficava impressionado como pode. Olha só, ele está com os pés em cima de gelo, e não tem como dormir em cima de tanto gelo. Poxa, meu irmão, cara, eu fiquei impressionado. Tu tinha que ficar lendo a luz da vela.
porque não tinha dinheiro para poder no fim do mês pagar a conta de energia, ainda que fosse só um quartinho, mas nem por causa disso tu se deixou levar, mesmo trabalhando de 6 da manhã até 10 horas da noite, tu dormia 2 horas e 10 por noite, mas você, rapaz, olha que história linda, cara. E eu quero mostrar para ti o que foi que aconteceu através de todo esse teu esforço. Porque se tu tivesse nascido com a mente sã, com a mente sábia, com certeza tu não teria feito tudo isso. Entendeu? E eu quero mostrar para você, olha, deixa eu abrir aqui, e Deus vai mostrar a você. Sim, Deus vai me mostrar. Deus vai me mostrar o Rafael e a Morgana, e Deus vai dizer, olha, com as tuas loucuras e com as tuas pregações, tu forçou até eles se casarem. Com as tuas mensagens, tu fez com que eles acreditassem que eles poderiam ter um carro. Se eu estiver errado em alguma coisa, você pode dizer, estou certo ou estou errado? Olha, com as tuas mensagens, com as tuas pregações, tu pegou o George da mesa de um bar, ou estou errado, e o colocou sentado na casa de Deus. Sim! Rapaz, mesmo tu sendo exatamente assim, restringido, rapaz, tu acompanhava as tuas ovelhas, perturbava, incomodava. Como é que você está? 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 E você ainda vem me dizer que não tinha uma mente boa, rapaz. Rapaz, você pegou a Socorro, em que tem um dom, uma habilidade de fazer bolo. Falam para mim, viu, irmã? Que tem a habilidade de fazer bolo, e ela não acreditava, e agora de repente ela está lá toda bonita e dando cursos em Fortaleza. Sim! Ei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus, aqui tem tantas histórias que eu podia contar. Rapaz, você é louco, mesmo você tendo toda essa incapacidade. Você tinha Dailma, é isso o nome? E ela estava com Covid. E você disse para ela, venha que eu oro em você mesmo assim. Rapaz, você se colocou em risco, você podia ter morrido, rapaz, mas você quis orar pela tua ovelha mesmo com Covid, rapaz, mesmo você tendo essa mente pequena que você disse que tinha. Ei, se Deus está falando com alguém aqui, dá um glória a Deus. Não use as suas restrições, não as utilize, não use como se fosse um motivo, uma justificativa para parar. E se eu for enumerar aqui, eu vou longe. Mas eu louvo e exalto o Senhor, por quê? Porque bendito seja o nome daquele que é santo. Porque sim, pode ser que Deus não me use em relação a mim mesmo, mas eu louvo a Deus porque para a glória do Senhor Ele me usa para abençoar você e te usa para abençoar outras pessoas. A Bíblia nos mostra que Deus não é somente glorificado pelas pessoas que Ele cura ou prospera, mas também pelas pessoas que Ele não cura ou não tenha prosperado, mas que se deixa ser usado. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, mas nem por conta disso ele fez com que essa fraqueza dele fosse motivo para ele simplesmente deixar de mão e deixar de servir a Deus. Jonas, Deus sabia que Jonas iria desobedecer em seu chamado. Deus sabia que Jonas só ia abrir os olhos quando estivesse dentro do grande peixe, em que ele disse, clamei a ti dentro do seio do inferno, e tu me ouvistes. Porque tem pessoas que Deus infelizmente vai ter que permitir com que elas cheguem ao fundo do poço, ou debaixo do poço, para que elas reconheçam que sem Deus não são nada. E que não está na mesa de um bar, não está no copo de uísque, não está no copo de cerveja, não está na carta do baralho, não está na sinuca, não está no dominó, não está naqueles jogos de celular. E reconhecer que sim, sem Deus nada podemos fazer. Não somos nada sem Deus.
Porque se nós fôssemos alguma coisa, nós estaríamos lá fora. E se você também assim fosse, Deus não lhe teria lhe trazido aqui, hoje em pleno dia de Enem. A Bíblia diz que os milagres de Deus não se tratam acerca dos que merecem ou dos que não merecem, ou acerca dos que têm ou não têm, mas fala a respeito da perseverança, de não desistir. Olha para o irmão que está do seu lado, fala acerca de não desistir. Sim, meu Deus do céu, vocês acham que você largar o cigarro é fácil? Não é fácil, não. Abandonar o cigarro é difícil. Eu fumava tanto, mas tanto, que eu juntava a coxinha de cigarro no chão. Pessoas, eu pedia cigarro, me dá um cigarro, eu já ficava na espreita, me arruma um cigarro. Rapaz, tu não tem dinheiro nem para sustentar teu próprio vício. Então eu esperava ele fumar, ele jogava no chão, e eu ia lá e pegava. Às vezes eu deixava ele sair, depois pegava, mas às vezes estava tão na coxia que podia se apagar, então eu ia na frente dele e pegava. Meu Deus, quantas vezes eu não queimei os meus dedos. Eu olhava para as folhas de aguadoeiro do Pará, e quando tinha aquelas folhas pequenas, eu então pegava as folhas secas, eu então pisava com a pedra, pegava folhas de caderno, fazia o cigarro, fechava e fumava aquilo. Não era para ficar doidão, não, mas é porque eu estava me tremendo, porque eu estava com algum tempo sem fumar. Sim, eu estava tentando de alguma forma preencher as minhas restrições. Meu Deus, para mim largar o cigarro, para mim largar a cachaça, para mim largar a bebida, eu fiquei trancafiado dentro de um quarto. Eu disse: leva a chave, me ajude, leve a chave. E eu ficava lá dentro, preso como se fosse um condenado. Não venha dizer você que para você é difícil, não, porque eu sei o que é difícil, e muito o que é difícil. Mas eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor, porque eu pude aprender que temos domínio próprio, e que só fazemos aquilo que queremos, e deixamos de fazer aquilo que também queremos. Eu queria largar o cigarro, eu queria largar a bebida, eu queria sair das más companhias que corrompem o bom costume. E tudo foi um preço a ser pago, eu não tinha escolha. Ou eu tentava, ou era tudo ou nada, ou tudo ou tudo. O que Deus está querendo lhe dizer aqui, em nome de Jesus de Nazaré: ei, ainda dá tempo também para você. Olhe para o irmão que está do seu lado. Se você está recebendo essa simples mensagem de hoje, dá uma sacudida santa nela e diga: ainda há tempo para você. Por isso que eu não aceito. Por isso que, para a glória de Deus, pessoas acham que eu prego motivação. Não, ele prega motivação. Não, eu prego inspiração. Eu não prego motivação. Como eu posso, pelo amor de Deus, pregar motivação se eu não consigo decorar nem nome de pessoas? Eu prego inspiração. Por isso que às vezes pessoas sim ficam incomodadas na cadeira. Está falando da minha vida, alguém possa ter falado para ele: não, ninguém me falou nada. E eu reconheço que ninguém me falou nada. Eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque eu sei, em nome de Cristo, que o meu Deus, depois de tantos anos, de 1997 até 2023, Ele com paciência se virou para mim e me respondeu. Meu Deus, se já era bom como estava, agora imagina. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Se trata de perseverança, do testemunho que é dado ao receber ou não receber, do testemunho como pode. Ele não desiste, ela não desiste. Pessoas da tua família, não pode, ela vai desistir, ele vai desistir, e você está perseverando, está me entendendo? Se trata de perseverança, se trata de não desistir, de resistir firme na fé, de não dar um passo atrás, de levantar a cabeça. Por isso que eu não aceito, ovelha minhas,
na derrota. Eu não aceito. E pode me ignorarem como quiser, pode falar o que quiser, eu não aceito. Se a ovelha é minha, tem que vencer. Isso não é desejar mal para ninguém. Isso não é desejar mal para ninguém. Isso é querer o que eu acredito que todo pastor manifesta em seu coração, é ver as suas ovelhas melhor do que ele mesmo. Sim, é verdade, porque também se trata não somente de receber ou não receber, se trata de perseverança, de dar testemunho acerca do milagre tão esperado. Para terminar a vida, ser mais fácil para uns do que para outros, não vencer por acepção de pessoas. Sim, talvez você diga: como eu queria que a minha vida fosse mais fácil. Como eu queria que a minha vida fosse mais fácil. Como eu queria. Meu irmão, pode ter certeza disso. Como eu queria. Talvez você pense assim: como eu queria que a minha vida fosse mais fácil, pastor. Quem nunca aqui admirou a facilidade de outros conquistarem, ao passo que outros têm que trabalhar e muito para conquistar alguma coisa? Quem aqui nunca ficou nesse pensamento? Não é inveja, não. É totalmente ao contrário de inveja. É como diz o ditado: parece que tem pessoas que nasceram com a cara para o sol, enquanto que outros para a lua. Meu Deus, eu já vi pessoas passarem anos e anos sem precisar tomar um comprimido, mas já vi outros que todo dia, se não tomar um comprimido, morre. Eu já vi pessoas na minha idade, 40 anos, 39 para 40 anos, terem de que colocar comprimido debaixo da língua, para ver se baixa a pressão. Eu já tive pessoas mais novas do que eu, em que tinham que restringir várias coisas, porque senão o coração papocava com linho carretel. E de repente você, é como se você fosse o único no mundo, sabe o que eu estou dizendo? É como que se o seu problema fosse o seu problema, e ao ponto de que você é como se fosse o único no mundo, e acaba que você usa esse problema ou para pecar, ou para se desviar, ou para qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, quantas e quantas pessoas, através da unção do meu ministério, dos ensinamentos, não prosperaram ao longo desses anos. Meu Deus, eu conheço, irmão Jorge, com todo respeito, eu conheço pessoas que têm Hilux, pessoas que até hoje pedem a bênção a mim. Bênção. Eu conheço pessoas que estavam em estado terminal de doença, e eu fui lá e eu ensinei a palavra, e orei, e foram curadas, estão vivas até hoje. Eu conheço pessoas em que na verdade não tinha onde morar, Deus sabe a verdade, e que hoje tem casas alugadas. Meu Deus, eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo de tal maneira, de tal forma, que até hoje ainda servem a Deus na obra de Deus. E tudo isso, quando eu então me deparo com a resposta que Deus me deu, é como se Deus tivesse colocado uma venda nos meus olhos, sabe? E como se Deus estivesse dizendo: ainda não está na hora de você ver, ainda não está na hora de você enxergar, porque se você começar a ver tudo isso, você vai deixar de orar como eu quero que você ore, você vai deixar de ler como eu quero que você leia, você vai deixar de se esforçar por conta de que a coisa vai estar tão fácil que você vai se acomodar, mas na hora certa, no tempo certo, eu vou tirar a venda dos teus olhos, e você vai ver que eu sempre te usei com essas restrições. Se você tem restrições, Deus vai ou já está usando você. Deus vai ou já está usando você. Se entregue a Deus.
Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Tire de mim a minha vida de oração. Aí eu começo a entender, você me mata. Tire isso de mim. Tire isso de mim, você vai me matar. Então eu começo a entender, tire os livros de mim e você vai me executar. Sim, tire isso. Tire essa alegria que eu tenho, independente das circunstâncias, da situação. Tire isso de mim, vocês vão me ver sepultado. Sim, eu não estou aqui, não, eu estou falando, porque de nada adiantaria eu dizer, ei, você tem restrições. Não, eu estou apontando as minhas, para que você diga, nossa, pois eu tenho menos do que ele, e estou aqui de cabisbaixo. Levanta a cabeça! Levanta essa cabeça. Eu não sei se Deus está falando com alguém. Eu vou terminar aqui, em nome do Senhor Jesus. A vida ser mais fácil para uns do que para outros não vem ser por acepção de pessoas, mas diz respeito a não desistir, diz respeito a não desistir, diz respeito a não voltar atrás, diz respeito a não voltar o despojadouro de lama, diz respeito a prosseguir, a resistir até o dia em que havemos de subirmos para o céu, e lá Deus vai nos explicar por que você teve que ser assim, por que isso teve que acontecer contigo, porque Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra, Deus não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não erra, porque a promoção foi para outro e não para mim. Deus não erra. Por que fulano está recebendo mais do que eu quando eu já tenho mais tempo na empresa? Deus não erra. Deus muitas vezes não nos abençoa no momento, porque não é que nós não estejamos preparados para receber, é porque não estamos preparados para lidar com a bênção. Então, em nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos e ouça esse louvor. E esse louvor em nome de Jesus. Se o meu amigo Espírito Santo falou com alguém, em nome de Jesus, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus e nosso querido Pai, que a tudo quanto foi revelado e falado, que ao menos a uma pessoa nesta noite tenha sido revelado. Graças te dou, ó Deus,
porque a nós não nos tem nos deixado só e não nos tem nos desamparado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e que para a glória do Senhor te servimos em Cristo Jesus. Diga, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que nem sempre vou compreender os porquês da vida, mas eu posso muito bem entender que o Senhor, em momento algum, vai querer o meu mal. Diga obrigado, Senhor, e aplauda Jesus bem forte. Então, bem forte, da glória a Deus. Amém. Você que está aí conosco, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você. Você que está aí conosco, eu gostaria de convidar você, se você sentir no seu coração, de semear neste ministério. Se essa palavra falou com você, nós temos aí a chave Pix. Se você sentir, de enviar uma semente, em nome do Senhor Jesus, escreva para nós aí através do YouTube, mas de coração e pela fé. Se você, caso deseje também dizimar, seja fiel ao Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, Deus não errou quando lhe fez. Tchau. Aplauda Jesus então.